Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, graça e paz. Estamos aqui para mais uma reflexão, para aprendermos a respeito da palavra de Deus. E nós gostaríamos de trazer aqui um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, a fé robusta que o apóstolo Paulo tinha. Este homem, quando estava contra a igreja do Senhor, fez tudo o que era possível, se doou ao máximo para fazer mal à igreja do Senhor. Mas em Atos capítulo 9, quando ele está indo a Damasco para assolar a igreja do Senhor, o Senhor Jesus o derruba por terra, ele se rende ao Senhor e ele doa a sua vida completamente para o reino de Deus. Por causa de Cristo e por causa do Evangelho do nosso Senhor, o apóstolo Paulo enfrentou grandes lutas, enfrentou feras selvagens. O apóstolo Paulo enfrentou prisões, açoites, perigo de morte, blasfêmia, apedrejamento. Paulo foi testado, provado e aprovado de todas as maneiras. Mas quando chegamos em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Este homem estava preso quando disse isso. Ele tinha passado por momentos terríveis e estava enfrentando momentos terríveis, mas ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar os momentos bons, eu posso enfrentar os momentos ruins, não porque eu sou forte, mas porque Ele, o nosso Senhor, me fortalece. É Ele quem me põe de pé, é Ele quem me faz andar, é Ele quem preserva a minha vida. No capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Notem, o homem que está preso está falando de alegria, de contentamento, não nas situações, porque as situações vêm e passam. Não nas pessoas, porque as pessoas também são passageiras e elas são muito instáveis. Perceba que esta alegria é no Senhor. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É Ele quem não falha, é Ele quem não nos abandona, é Ele quem está conosco diuturnamente, é Ele quem sustenta a nossa vida. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo estava preso, juntamente com Silas. Eles haviam apanhado naquele dia. Seus corpos estavam machucados, feridos, e eles estavam agora lançados no cárcere interior, com os pés e mãos presos ao tronco. Mas diz a palavra de Deus que eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. O que nós estamos aprendendo com Paulo e Silas aqui é que os homens podem até prender o nosso corpo, mas não podem prender a nossa voz, não podem prender a nossa intimidade com Deus. Por volta da meia-noite, um milagre aconteceu ali naquele presídio. Um terremoto abalou as estruturas daquele lugar e as cadeias se abriram. Porque Deus responde orações, Deus se agrada de um louvor sincero, Deus liberta os encarcerados. Paulo era um homem de uma fé inabalável. Ele não desistia do Evangelho e nem do nosso Senhor. Está escrito em Gálatas 6,17: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Este é um homem que sofreu pelo Evangelho, mas não abandonou a fé. Ele disse: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vivia por Cristo e Cristo vivia nele. Quando ele partisse, quando ele morresse, ele partiria para estar com o Senhor para todo sempre. Ele mesmo disse em Romanos capítulo 8: nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Cristo. Se vivermos, vivemos com Cristo e vivemos para Cristo. Se morrermos, partiremos para morar eternamente com Cristo. Paulo era um homem conhecido na terra. A sua fé era conhecida entre as autoridades. Ele foi um homem que causou estragos no reino do maligno. Por onde ele passou, ele plantou igrejas. Mas Paulo não era só conhecido na terra. Paulo era conhecido também no inferno. Em Atos capítulo 19, diz que Paulo estava em Corinto e fazia muitos milagres e prodígios.
E alguns judeus, vendo o que Paulo estava fazendo, foram expulsar um demônio, um espírito maligno. E eles tentaram expulsar esse espírito maligno em nome do Jesus que Paulo pregava. E então o espírito maligno responde para aqueles homens: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Percebam que Paulo era um homem de uma fé conhecida até no inferno. Era conhecido como um verdadeiro servo do Senhor Jesus. Mas Paulo não era conhecido só na terra e no inferno. Era conhecido também no céu. Em 2 Coríntios, capítulo 12, diz que Paulo foi levado ao terceiro céu. E lá ele ouviu palavras inefáveis, palavras que não é nem lícita ao homem pronunciar. Paulo viveu delícias no céu. Era um homem conhecido na terra, no inferno e no céu. Ele conclui as suas palavras dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, eu e você, nos últimos instantes da nossa vida, quando estivermos partindo para estar com Cristo, que nós possamos dizer estas palavras, olhar para o passado e dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olhar para o futuro e dizer: agora eu sei que a coroa da justiça está me reservada, aguardando a minha chegada. Que Deus em Cristo nos ajude a manter a fé, a guardar a fé e partir para estar com Ele para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.